Seu dente da frente quebrou e agora você acha que o sorriso perfeito ficou no passado? Calma, hoje eu vou te mostrar como é possível reconstruir com precisão, estética e sem traumas. Eu sou o Dr. Carlos Soliva, especialista em ortopedia funcional, e no vídeo de hoje você vai descobrir o passo a passo da recuperação com resina, inclusive mostrando um caso do meu consultório com antes e depois. Fique até o fim porque esse conteúdo pode mudar o seu sorriso. Na analogia de hoje, nós temos um bolo. O que acontece? O dente ele é feito de várias camadas diferentes. Igual quando você vai confeccionar um bolo. Você tem as camadas de base, que servem para dar suporte. Você tem depois uma camada intermediária e depois uma camada final, que seria a cobertura, a decoração do bolo. O dente é a mesma coisa. Você tem uma camada de base, depois você tem uma camada intermediária e depois uma camada final. Então seria basicamente esses 3 passos de forma bem simples, né, para você conseguir reconstruir um dente, por exemplo, quando um dente quebra. Então é bem comum você ter, quando você sofre algum tipo de trauma, geralmente os dentes que mais sofrem são esses dentes da frente. Ou muitas vezes também acontece o paciente não está com a mordida certinha, está com apinhamento, por exemplo, nos dentes. É bem comum na mordida você começar a dar uma sobrecarga bem nessa região aqui, da ponta dos dentes da frente, que é onde geralmente acaba quebrando, como foi desse caso aqui. Quebrou uma boa parte desse dente lateral aqui, dente da frente, né? E aí isso traz um impacto emocional muito grande para o paciente, porque você não pode sorrir, ou às vezes até falando aparece um dente quebrado ali. E isso realmente evita muitas vezes o paciente sair de casa, ou pode até levar o paciente a ficar com receio de trabalhar ou encontrar com amigos, enfim. É uma situação que tem que ser resolvida o mais rápido possível, né? E a avaliação clínica, o que a gente faz para escolher? Quando a gente fala em resinas para reconstruir um dente, você tem diversos tipos de resina diferentes. Marcas comerciais, então, são inúmeras. Você tem que levar alguns critérios como base na escolha da resina que você vai utilizar. Tem vários tipos de resina, mas eu resumi aqui só em 2 tipos básicos, que é o que? A resina microhíbrida, que são resinas que têm foco em resistência, e a resina nanoparticulada, que são resinas que têm um foco mais para estética, polimento, brilho. Então tem que saber exatamente quando usar cada uma. E a técnica de reconstrução com resina. Então, primeiro passo, escolher o tipo de resina que nós vamos usar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que o paciente quebrou o dente, o que nós fazemos? Primeiro eu coloco lá na parte de trás, que é onde entra em contato com a mordida, faço a reconstrução usando uma resina microhíbrida, que é para ganhar resistência, porque exatamente quando você morde, o dente de baixo bate bem ali atrás do dente de cima. Então nessa camada aqui atrás eu coloco uma resina de resistência bem aqui atrás. E aí na segunda camada a gente faz uma camada de dentina, que é uma camada de resina um pouquinho mais opaca. E por fim a gente vem e coloca uma resina de estética para dar um polimento e um brilho muito melhor para o dente. Fazendo dessas formas, nessas camadas, escolhendo o melhor tipo de resina para cada região, você consegue reconstruir um dente tanto com estética quanto com funcionalidade. Um dente que realmente vai aguentar essa carga a longo prazo. E aqui o resultado final, né, desse comparando antes e depois. Então, o que nós temos, ó, o dente como é que ele estava quebrado e como que eu reconstruí ele, sem deixar nenhum degrau, nenhuma marca, sem desgastar nada do dente. Eu só acrescentei material usando essas técnicas dessas camadas. E com isso a gente ganha resistência, polimento, brilho e naturalidade. E consegue recuperar o dente em uma única consulta. Isso aqui foi mais ou menos de 45 minutos a 1 hora, eu acho, de consulta no máximo. Eu já consigo reconstruir, não desgasta dente, não precisa nem de anestesia, nada, porque não tem realmente nada relacionado à dor nisso aqui. É só acrescentar material.
E os cuidados que o paciente tem que ter depois disso é principalmente com relação à mordida. Se a mordida não estiver certinha, tiver com uma carga muito forte ali, pode vir quebrar de novo. Então muitas vezes tem que colocar um aparelho para acertar os dentes, para você garantir que não vai ter problema a longo prazo. Ou se o paciente também faz bruxismo ou apertamento à noite, tem que usar uma placa para proteger isso. Então, como é feita a reconstrução? Primeiro passo, para recuperar o dente, você escolhe o tipo de resina que vai usar e vai fazendo as camadas. Esmalte, essa camada mais superficial do dente. Depois você vem para a dentina, que é um material mais opaco, que é uma camada mais profunda. Em alguns casos, você pode até ficar na dúvida entre faz uma faceta ou uma restauração. A diferença está no tamanho do dente que você vai ter que reconstruir. Muitas vezes, quando é um tamanho já, por exemplo, como esse, que já é um tamanho razoável, eu prefiro fazer logo uma faceta, porque eu consigo um melhor controle dessa estética e restabelecer toda a questão do contorno do dente, né? E os cuidados que tem que fazer, lógico. Limpeza, a gengiva tem que estar bem saudável para a gente conseguir fazer esse tipo de trabalho. Porque se a gengiva estiver inflamada e sangrando, vai atrapalhar na hora, então não dá para fazer. Primeiro você tem que fazer uma limpeza, recuperar essa gengiva, para depois sim fazer essa restauração. E fora isso, se o paciente faz bruxismo ou apertamento, novamente, que é super importante, tem que usar a placa para dormir. Que aí fazendo isso você consegue proteger essa região e manter esses dentes aqui a longo prazo, né? Eu vou até aumentar para verem com mais detalhes. Deixa eu ver se consigo aumentar essa imagem. Acho que aqui dá para ver melhor, né? Restauração, como você vê, não tem como falar que é uma restauração porque não fica nenhum degrau. A gente consegue... A cor aqui é o mais fácil de acertar. A parte mais difícil realmente é entender todo esse processo com essas camadas, né? Para você vir recuperando o dente, transformando isso aqui nisso em apenas uma consulta. Eu vou deixar um outro vídeo para vocês assistirem também de uma reconstrução com facetas, para vocês verem ao vivo como que funcionam. Assistam esse vídeo aqui agora, na sequência, que vocês vão entender bem como que é feito todo esse passo a passo das facetas, numa filmagem feita ao vivo lá no consultório. Até breve.